deve ser destinado para a reforma agrária. E é isso que o Movimento Sem Terra faz. Parabéns a todos os militantes do Movimento Sem Terra. Vamos ao Rio Grande do Sul com o deputado Bibo Nunes. Senhora presidente, nobres colegas, quero aqui na tribuna desta casa manifestar minha solidariedade ao povo da Venezuela, que está num governo ditador, opressor, que não respeita os direitos humanos, nada. Não aceitam sequer ajuda humanitária, incendeiam caminhões que levam comida, que levam remédios. Quero também protestar com deputados da esquerda desta casa, que são solidários a um regime ditatorial que envergonha o mundo. E eu digo mais, estou aqui oferecendo passagem de ida para a Venezuela, para qualquer parlamentar da esquerda, e ainda custeio todos os gastos para que se naturalizem venezuelanos, porque não são dignos de estar no Brasil. Muito obrigado, presidente. Deputado Tony de Paula? Ausente. Então, deputado Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul. Deputado Bibo. Nobre presidente, nobres colegas, uso essa tribuna para a minha solidariedade ao povo venezuelano. Um povo que tanto está sofrendo nas mãos de um ditador. Um ditador que, com o seu socialismo barato, colocou aquele país na miséria. Um país hoje não tem mais comida, não tem sequer papel higiênico para a população. E é um ditador tão cruel que permite sequer que entre ajuda humanitária. Não permite que entre comida e muito menos remédio para os seus concidadãos. Um homem destes, um ditador destes, merece algum apoio? Quem seria capaz de dar apoio para um político, um presidente corrupto, cruel como este? E eu fico surpreso que eu vejo aqui nesta casa deputados de esquerda que apoiam um ditador, um corrupto como este presidente da Venezuela. Me envergonho. E esses deputados de esquerda, eu os convido, já que não amam o seu país, porque defendem a Venezuela, que está com mísseis apontados para a nossa nação. Quem não ama o seu país deve ir embora do seu país. E eu aqui, do meu bolso, eu ofereço para pagar passagem só de ida para quem é da esquerda e apoia a Venezuela. Pago a ida e pago mais ainda. Pago os custos para que esses deputados façam a sua naturalização como cidadãos da Venezuela. Porque quem não ama o seu país não pode viver no seu país, muito menos no Brasil. Estamos vivendo um novo momento, um momento de sentimento de ufanismo, onde todos devem amar a sua pátria. Temos que dar esse exemplo e não aqui acolhermos e mantermos brasileiros que estão apoiando ditadores. Até entendo pessoas que têm os olhos na nuca, profetas do passado, que não sabem o que é a realidade numa política, que defendem corruptos, como é o caso desse Maduro. Portanto, meus colegas, pago aqui passagem só de ida para a Venezuela e os custos de naturalização, porque o mínimo que um homem tem que ter é hombridade, e na hombridade é honrar o seu discurso. Se é contra o seu país, que vá embora. Peço ao nosso presidente que coloque na Voz do Brasil e veículos da casa. Muito obrigado. Deferido seu pedido, deputado Bibo Nunes, chamo agora à tribuna deputado... Sou uma mulher lactante. Deputado Jonathan, que vai falar pela liderança do PRB. Enquanto isso, eu indago ao bloco do PSL como vota em relação ao requerimento 591. Orientação de bancada. Senhor presidente, orientação de bancada PSL. Nós do PSL valorizamos a mulher como poucos partidos. É a maior invenção de Deus a mulher. E não podemos permitir que uma lactante fique em um ambiente que possa atentar contra a sua saúde, um ambiente insalubre.
A orientação de voto, senhora presidente, é sim. Passarei a palavra ao deputado Jonathan pela liderança e gostaria já de indagar todos os líderes. Esse cadastro positivo é altamente inclusivo e vai ajudar muito mais os mais pobres. Esse foi o deputado Alexis Fontaine, que é do Novo do Estado de São Paulo. Agora Alexandre Frota, do PSL de São Paulo. O PT e o PSOL não existiam aqui dentro, porque tudo, de repente, ficou um bando de santo aqui dentro, né? Todos os dias estão desperdiçando aí energia, tentando construir um PSL do mal, que não existe. Os corruptos, os condenados, os presos, são desses partidos aí do lado que levaram o país a esse caos. Aqui dentro, parece que agora só tem anjo, certo? Eu queria deixar isso bem registrado aqui, porque não dá para entender tamanha hipocrisia, cara de pau, porque parece que nunca fizeram absolutamente nada. Muito obrigado, presidente. Presidente, o Novo vota não. Novo vota não. Tá vendo? Presidente, o nosso partido foi... Seguindo uma linha da coerência do posicionamento do PSB a respeito da discussão e votação desse projeto, o nosso caminhamento é sim a nossa bancada, senhor presidente. Obrigado. Deputado. Presidente, na condição de líder do PSOL, não posso desconsiderar um ataque ridículo, demagógico, rasteiro do deputado Alexandre Frota. Eu gostaria de dizer que nos últimos 15 anos o PSOL estava fazendo luta política, oposição de esquerda aqui no plenário, lutando pelo direito dos trabalhadores, defendendo o direito das mulheres, dos LGBTs, dos negros e negras. A trajetória dele eu desconheço. Talvez ele estivesse fazendo cinema, com todo respeito aos nossos atores, às nossas atrizes, o que é bastante importante, inclusive investir em cultura nacional, coisa que o governo dele está destruindo, quando acaba com o Ministério da Cultura e ataca com as poucas verbas de incentivo à cultura. Mas eu acho que é preciso que se lave a boca antes de falar de um partido tão coerente e tão comprometido com as lutas do povo e, ao mesmo tempo, de combate contra a corrupção. É engraçado o deputado vir falar de corrupção, logo ele, que é do PSL, o partido que está envolvido no Laranjal em escândalos de corrupção grave, envolvendo recurso do fundo partidário e recurso das mulheres. Então, menos para o deputado, viva a luta do pessoal. Deputado Alexandre Frota. Presidente, eu fico surpreso aqui e acho muito engraçado, né, esses partidos e esses dois deputados aí que me antecederam, falando a meu respeito e falando a respeito do PSL. Afinal, não sou eu que estou aqui só falando. A história mostra a corrupção, a destruição do nosso país, nossas empresas que foram saqueadas. Então, não necessita que eu fale muito. Basta abrir aí os livros da história do Brasil e nós vamos entender quem é o PSOL e quem é o PT. Muito obrigado. Senhor presidente. Senhor Deputado presidente. Júnior Marreco. Senhor presidente. O Novo vota a favor do texto, sim. PSOL. Presidente, acho que o PSL e o Alexandre Frota devem estar acostumados, muito acostumados, com as fake news na internet. Mas aqui nós estamos num plenário. Primeiro, que Caixa 2, quem tem gente que recebe Caixa 2, inclusive de forma confessa, é o governo Bolsonaro com o Onyx Lorenzoni. Segundo, quem está investigado por laranja e desvio de dinheiro da cota de mulheres é também o PSL, com vários casos. O de Pernambuco, que até agora, né, o Bivar ainda não se pronunciou aqui na Câmara desse caso e já caiu até o ministro do governo. O caso do ministro do Turismo e tantos outros, mas ele tem razão numa coisa: a bandeira do PSOL nunca, mas nunca será laranja. Em segundo lugar, nós votamos não, porque é um absurdo, é um capitalismo sem riscos tirar as penalidades que são previstas para as instituições financeiras no caso dessas gestoras de bancos de dados. É uma lógica perversa, é uma lógica de não poder responsabilizar a má utilização dos dados. A orientação é não. Presidente, eu fui citado. Só um minutinho. Eu exijo mais respeito desse partido. Presidente, nós aqui respeitamos e muito. Só um minutinho, deputado Alexandre Frota agora. Obrigado, presidente. Espera um pouquinho, deputado Alexandre Frota está com a palavra. Só um pouquinho, deputado. Tá na minha vez aqui, deputado. Eu fui citado, deputado. Ele só falou da crítica à Polícia Militar, não falou de Vossa Excelência. Deputado Alexandre Militar.
Obrigado, Eu presidente. falei das Forças Armadas, Os outros Exército. falarem, cara. Senhor, por favor. Eu fico impressionado aqui com esse discurso da deputada que me antecedeu. Eu não sabia que ela era minha fã, que ela era uma pessoa que acompanhava o meu trabalho assim incansavelmente. Mas eu fiz aqui alguns números aqui. Eu queria lembrar ela dos 121 bilhões da Petrobras, dos 7 bilhões de publicidade do governo Dilma, dos 9 bilhões de publicidade do governo Lula, de 1 bilhão para o MTST, de 1 bilhão para a Bolívia, 1 bilhão para a Venezuela, 6 bilhões para a República Dominicana, 1 bilhão para Cuba e 2 bilhões para a África. É assim que eles tratam o dinheiro do povo brasileiro. E aí chega aqui nesse momento, parece que toma um xarope e aí se torna um anjo, sabe? Parece que tem uma auréola na cabeça. Desculpe, mas vocês são uma vergonha. Presidente, os congressistas pedem aos seus parlamentares que venham ao plenário